Tá me vendo e ouvindo? Ah, agora sim. Foi só fechar e começar de novo. Então vamos agora nos acalmar. Agora eu preciso me acalmar, gente. Quem tá vendo gravado depois pelo YouTube, gente, a gente começou 10 minutinhos atrasados agora, porque a gente começou uma live e deu errado, problema na transmissão. Mas agora eu consigo consertar, então por causa disso eu preciso da música para me acalmar um pouquinho. Mas já estamos entrando, vamos nos sintonizando agora com calma. Então o sofrimento começa a aliviar, perdoar alguém, amar alguém. Eu passo perdoar alguém, amar alguém. Eu passo, primeiro passo, dar hoje, você a luz, vai te acompanhar. Primeiro passo, Jesus pequenino, sempre gigantesco, poder te transformar. Primeiro passo, um ato de passagem, um ato de coragem, que deve acertar. Primeiro passo, leve vir de dentro, então o sofrimento começa a aliviar, perdoar alguém, amar alguém, amar também. É o passo, perdoar alguém, amar alguém, fazer bem. Eu passo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um Curtinhas do Bem na CEJAP. É um prazer enorme estar com todos vocês aqui nessa noite. E, como de costume, nós estamos estudando o livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E a lição dessa noite é a lição 12, que diz o seguinte: nunca retribuas maldade com vingança ou desforço. O homem mau se encontra doente e ainda não sabe. Dá-lhe o remédio que minorará o seu aturdimento, não usando para com ele dos recursos infelizes de que ele se utiliza para contigo. Se alguém te ofende, o problema é dele. Quando és tu quem ofende, a questão muda de configuração e o problema passa a ser teu. O ofensor é sempre o mais infeliz. Conscientiza-te disso e segue tranquilo. Então, mais uma bela lição da mentora espiritual Joana de Ângeles para a gente. E para ajudar a entender um pouquinho mais dessa lição, temos o convidado desta noite, que é o Castellani, também conhecido como meu pai. Pai, muito obrigado por ter aceitado o convite, né, de participar do Curtinhas do Bem com a gente essa noite. É um prazer enorme estar aqui com você. E a mentora, como sempre, com uma lição muito precisa e muito importante para a gente, não é mesmo? É verdade. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer estar contigo mais uma vez e junto ao pessoal querido lá do CEJAP. Quando você leu a mensagem de Joana de Ângeles, eu queria fazer um pequeno destaque. Quando ela fala, nunca retribuas maldade com vingança ou desforço, podemos nos lembrar
e o que está escrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 43. Mateus fala o seguinte: amai os vossos inimigos. É o primeiro princípio de nunca retribuir a maldade com vingança ou qualquer tipo de maldade de qualquer forma. Então, amai os vossos inimigos. E Mateus continua: fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Então, quando eu vou amar, eu tenho que amar sem pedir nada em troca. Porque fazer o bem ao que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam é amar a todo mundo, sem distinção, sem separação, sem nada. E se a gente for comparar agora o que Mateus falou com o que Lucas também coloca no capítulo 6, versículo 32, ele diz o seguinte: pelo que vos toca, amai os vossos inimigos. Ele está repetindo a mesma coisa que Mateus falou, com outras palavras. Pelo que vos toca, pelo que você sente, pelo que você tem dentro de você, o importante é amar, e amar indistintamente, amar a todos. E continua Lucas: fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. É a grande verdade. Fazer o bem sem esperar nada de ninguém. Aí Joana, ela segue na sua linha de raciocínio dizendo: o homem mau se encontra doente e ainda não sabe. Será que nós estamos doentes e sabemos? Por que Joana falou que o homem mau se encontra doente e ainda não sabe? Vamos lá em Ezequiel. Ezequiel nos alerta: por mim mesmo juro, disse o Senhor, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Olha só, está relacionado com o que Lucas falou, está relacionado com o que Mateus falou. Sim, sim. Completamente. É necessário esse amor, é necessária a nossa conversão e é necessário descobrir qual é o nosso caminho. Um sábio da antiguidade eu disse: conheça-te a ti mesmo. Sem dúvida nenhuma. Eis o grande desafio para a gente, né? Afinal, Jesus disse: se baterem numa face, para a gente mostrar a outra. Só que no nosso dia a dia, o mais comum é a gente mostrar a mesma face, a gente se vingar, a gente se encher de raiva e revidar. Né? Mas você sabe que para isso existe um remédio? Pois é. E esse remédio também é ensinado por Joana de Ângeles. Mas esse remédio ele é antigo, ele vem desde o início dos tempos. Jesus usou muito esse remédio para a gente. Demais. Demais. E Joana de Ângeles fala sobre esse remédio o seguinte: dai-lhe o remédio que minorará o seu aturdimento, não usando para com ele dos recursos infelizes de que ele utiliza para contigo. Uhum. E o nome desse grande remédio chama-se amor. Sim. E se nós que estamos de vez em quando estudando, pegando as obras básicas, pegando o Evangelho, a gente se recorda que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, esse capítulo fala o tempo todo do amor. E ele diz: amai os vossos inimigos. E lá ele diz o seguinte: se somente amardes o que vos amam, que mérito se vos reconhecerá? Olha que interessante. Joana não pede que amemos a todos, Lucas não falou a mesma coisa, Mateus não falou a mesma coisa, e Ezequiel também. Então, amar a todos indistintamente. É fácil ou é difícil? Aí vai depender de cada um. Do conhecimento e principalmente do esforço de cada um. Porque lá no Evangelho diz, tá? Se o bem somente o fizerdes
aos que os fazem, que mérito nós teremos? É fácil, né? É. E aí ele ainda complementa. Isso também não fazem aquelas pessoas que ainda não têm uma evolução? Isso também não fazem aquelas pessoas que ainda não sabem qual é o verdadeiro significado do amor? Então, é mais uma comprovação que o amor é importante. É um santo remédio. Mas esse remédio tem que ser aplicado a cada um de nós de acordo com aquilo que nós sabemos, aquilo que nós praticamos e aquilo que nós nos esforçamos para praticar. Se a gente for em Lucas, olha que interessante. Lucas disse: sede, pois, cheios de misericórdia. O que é isso? Cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de paz, cheio de compreensão. Como é que eu vou ser cheio de amor se eu não pratico esse amor? Como é que eu vou adquirir essa paz se eu não sei qual o significado da paz? Existe uma música que você, eu tenho certeza que conhece muito, e vários companheiros do CEJAP que estão assistindo agora também conhecem, que diz que a paz do mundo começa em mim. Em mim. Sim. Por que ela começa em mim? É o exemplo. É aquilo que eu preciso fazer. É aquilo que eu preciso tomar conhecimento e, através deste conhecimento, praticar. Porque Lucas, quando disse isso, ele disse: sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o nosso Pai. Como cheio de misericórdia é Jesus. E podemos estender isso aí. Como cheio de misericórdia são os nossos amigos mentores, são os nossos companheiros espirituais, é o nosso anjo guardião, são todos aqueles que estão sempre querendo nos auxiliar, nos ajudar, nos orientar. São aqueles que têm uma envergadura espiritual maior do que a nossa e que estão sempre puxando a nossa orelha. Entendeu o grande remédio que eu ensinei, que é o amor? Pois E a é. gente não faz isso, não é? Exatamente. Oportunidade que não falta, muito pelo contrário. Os espíritos amigos estão sempre orientando a gente, oferecendo todas as oportunidades possíveis. A gente que não aproveita mesmo. É isso mesmo. E por que a gente não aproveita? Se a gente relembrar Kardec, quando Kardec estava fazendo a codificação, e ele fez um questionamento sobre o egoísmo e sobre o orgulho. E os companheiros espirituais, naquela época, liderado pelo Espírito de Verdade, responderam a ele: se o amor do próximo constitui o grande princípio da caridade, veja, qual a grande importância deste medicamento? Então, o Espírito de Verdade diz: amar os seus inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Sim. Nós não conseguimos amar a nós próprios. Exatamente. A gente não consegue amar aqueles que estão ao nosso lado por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso orgulho. Mas como eu falei agora em Kardec, falei no Espírito de Verdade, eu me lembro que Joana de Ângeles coloca o seguinte: eu vou colocar algumas frases delas e depois vou comparar com outras frases de outros mensageiros do bem, vamos chamar assim, de outros pensadores. Perfeito. Joana de Ângeles coloca: se alguém te ofende, o problema é dele. Mas quando és tu quem ofende, a questão muda e o problema passa a ser teu. O ofensor é sempre o mais infeliz. Quando a Joana de Ângeles fala isso, ela fala também: conscientiza-te e segue tranquilo. Conscientiza-se de que o problema de quem ofende é dele. Você não pode fazer isso. Aí isso me remete a um pensamento lá atrás
de Chico Xavier. O que Chico disse? Fico triste quando alguém me ofende. Não é verdade? Mas, com certeza, fala Chico, eu ficaria muito mais triste se eu fosse o ofensor. Exatamente. Magoar alguém é terrível. E isso aí me dá a entender coisas que a psicologia explica muito, tá? Apesar de eu não ser da área, mas a psicologia fala muito sobre fale, mas fale com carinho, fale com amor, porque as suas palavras podem elogiar, podem acalmar, mas as suas palavras podem maltratar, podem ofender. Sim. Né? Sim. E se a gente sair um pouquinho desses pensadores que nós conhecemos da área espírita, vamos falar de um outro que talvez o público que esteja nos assistindo conheça. Alguém já ouviu falar em William Shakespeare? Com certeza, maravilhoso. Né? Então, olha só, o que William Shakespeare falou para nós? E ele disse isso entre o século XVI e o século XVII, porque ele nasceu em 1564, no segundo período do século XVI, mas desencarnou em 1616. E ele, naquela época, ele disse: a raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. Olha só, eu estou doente, eu estou machucado, não tenho remédio para me melhorar agora, que esse remédio chama-se amor. Então, na minha fúria, na minha ignorância, no meu desespero, a culpa é sempre do outro, porque eu estou querendo que o outro morra. O outro que é o problema, nunca sou eu o foco do problema. Eu estou sempre reclamando, eu estou sempre falando, eu estou sempre dizendo. E Shakespeare continua dizendo: lutar pelo amor é bom. É a melhor coisa que tem. A literatura espírita nos diz isso. E ele, então, complementa: lutar pelo amor é bom, mas alcançá-lo sem luta é ainda melhor. O que significa isso? É alcançar pelo nosso esforço, para que possamos adquirir méritos de crescermos, de melhorarmos, de evoluirmos no sentido moral e no sentido espiritual. E Shakespeare, então, diz para nós algo que a gente geralmente não se lembra. Ele diz o seguinte: é muito mais fácil obter aquilo que nós desejamos com um sorriso do que pela ponta da espada. Vamos substituir essa palavra sorriso pelo amor? Sim, claro que podemos. Pela fraternidade? Claro, com certeza. Pela confiança no próximo? Sim. Não é? Com certeza. Quem falou muito sobre isso foi um grande amigo meu. Eu só não posso dizer... Xará dele, inclusive, né? Eu só não posso dizer que é do meu tempo de infância, porque as pessoas que estão aqui nos assistindo vão pensar que eu sou velho, mas não sou, não. Eu sou conforme o MS ensina a gente. Eu sou jovem há mais tempo. Isso aí, jovem há mais tempo. Esse amigo fala o seguinte: o nome desse amigo é Paulo de Tarso. Ele diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Exatamente. Se eu tivesse o amor dentro dessa fala de Paulo, eu saberia amar, aproveitar mais o convívio dos semelhantes, orientar nos momentos de orientação, mesmo sabendo que quem se modifica é a própria pessoa, ninguém modifica ninguém. Então, o desejo interno de continuar fazendo aquilo ainda que eu continuo a fazer, Paulo fala da seguinte maneira: pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Continuo fazendo. Será que é o nosso caso?
Pois é, então fica o questionamento, né? Infelizmente, a conversa está maravilhosa, mas infelizmente o nosso tempo acabou. E fica a reflexão, porque realmente nós temos aí a oportunidade de amar ao próximo. E, infelizmente, a gente, como a gente já conversou aqui, a gente tem aquela tendência de mostrar a mesma face, de revidar. Só que, como diz Paulo, eu tenho permissão para isso. Tudo me é lícito. Eu posso revidar, eu posso odiar, eu posso me vingar. Mas será que isso me convém? É Ou será que eu verdade. estou tomando um veneno, na verdade? Pois é, cara, É, isso é muito profundo, né? Pois é. é, Então, olha só, a Carita, uma das minhas filhas, ela deve lembrar, porque ela é estudiosa, que Paulo de Tarso também falou: o amor é sempre paciente e generoso. Será pois que é. nós somos pacientes comigo mesmo, conosco mesmo? Isso aí. Exatamente. Pai, muito obrigado pelo ter aceitado o convite, muito obrigado pelas reflexões que você trouxe essa noite. Com certeza temos muitas reflexões aqui agora para a gente fazer. E mais uma vez o meu agradecimento. E muito obrigado a todos vocês que estão assistindo a gente ao vivo. Lembrando que toda terça e sexta-feira nós temos o Curtinhos do Bem da Sejap, sempre às 18h30. Ok? Alguma última palavra, pai, que você gostaria de fazer? Falar? Agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer a você pela entrevista e agradecer a mais uma grande oportunidade de falarmos sobre o amor. Isso aí. Então, ficam aqui os nossos agradecimentos e boa noite a todos. Boa noite a todos.